Olá, turma de Geometria Analítica, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos demonstrar as fórmulas de adição de arcos. Nós vamos mostrar para adição e subtração, tá? Eu só escrevi aqui para adição, mas nós vamos também para subtração. Essa fórmula diz o seguinte: se você conhece seno e cosseno de dois ângulos, que eu chamei aqui de A e B, então eu sei quem é o seno e o cosseno do ângulo A, sei quem é o seno e o cosseno do ângulo B, aí eu posso determinar o seno da soma, o cosseno da soma, o seno da diferença e o cosseno da diferença desses dois ângulos, desses dois arcos, A e B. É isso que nós vamos fazer. Eu vou seguir o livro-texto. No livro-texto, nós vamos considerar aqui dois arcos no círculo trigonométrico, medindo A e B. Então, vamos supor que aqui nesse ponto eu tenho um arco, né, começando aqui, relembrando que começa o sistema de a origem da contagem dos ângulos é esse, né? Você vai nesse sentido é positivo e nesse aqui é negativo. Então eu tenho aqui um arco que eu vou dizer que mede A radianos. Vou colocar uma coisinha para a gente não se perder, colocar verde. E como a gente já viu antes, né? Quando você tem no círculo trigonométrico um ângulo aqui a esse ângulo A, você associa aqui esse ponto, e esse ponto é tal que as coordenadas dele, eu vou chamar esse ponto aqui de A para a gente não se perder. As coordenadas desse ponto A são o cosseno e o seno desse ângulo. Ou seja, a primeira é o cosseno do ângulo A, e a segunda é o seno do ângulo A. Agora vamos escolher outro ponto qualquer aqui para considerar o ângulo B, B minúsculo. Digamos que pare bem aqui, só para a gente ter ideia do que está acontecendo. Vou colocar de um jeito para que não fique parecendo que o ângulo é retângulo. O ângulo é reto. Podemos que eu tenho um ângulo que tem medida B. Vamos colocar também em verde. E para esse ângulo B, quando a gente faz isso, as coordenadas do ponto B maiúsculo aqui, então, o ângulo B é tudo isso aqui, esse grande. Começa aqui e vem até aqui. Ó. Esse aqui é o ângulo B. Então, quando a gente faz isso, vou colocar aqui dentro, tá? O B é tudo isso aqui. Então, esse ponto B, ele tem coordenadas, como antes, o cosseno e o seno desse ângulo que a gente discutiu aqui. Então, esse ponto B tem coordenadas cosseno de B e seno de B. E a ideia que o autor do livro utilizou para demonstrar aquelas fórmulas é calcular a distância desse ponto A até o ponto B. Ou seja, se a gente for calcular essa distância do ponto A até o ponto B, aí vamos precisar usar a fórmula de distância entre pontos. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos que eu conheço as coordenadas? As coordenadas desse ponto A aqui é cosseno de A e seno de A. As coordenadas do ponto B é cosseno de B e seno de B. Aí vamos relembrar aqui brevemente, né? Quando você está estudando a geometria analítica, você tem dois pontos, A de coordenada x1, y1 e B de coordenada x2, y2, tem como você determinar quem é a distância entre os dois pontos, que chama aqui a d minúsculo de A até B, em função apenas das coordenadas. Relembrando aqui rapidamente, como para encontrar quem são as coordenadas do ponto A, a gente passa as retas paralelas aos eixos. Né? Por exemplo, eu passei aqui essa reta passando por A até cruzar aqui o eixo x no ponto x1. Esse x1 aqui é a coordenada abscissa. O y1 é ordenado, ou seja, a coordenada x e a coordenada y. A gente faz dessa maneira, então, ao fazer isso tanto para o ponto A e o ponto B, essas duas retas se encontram aqui num ponto e esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Bem, então, vou chamar aqui de C. Então, nesse triângulo retângulo ACB, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Aí, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadros dos catetos. Como é que eu encontro com a medida desse cateto aqui? Ó? Daqui de cima até aqui embaixo, que é a altura do ponto A em relação ao eixo x, é y1. Daqui até aqui é y1. E daqui, né, do ponto C até onde tem o x1, vai ser exatamente quem? y2. Então, vamos analisar agora aqui no eixo y. Da altura do ponto A até a origem, tudo vale y1. Daqui onde tem o ponto C até a origem, vale y2. Então, qual vai ser a medida desse segmento que
que vai de A até o C. É a mesma segmento que vai de Y1 até Y2 aqui. Ó. Vai ser então o maior, que é Y1, menos o menor, que é Y2. Então, esse lado do triângulo retângulo é Y1 menos Y2. Analogamente, você verifica aqui o lado, né, o cateto aqui, BC é x2 menos x1. Então, agora usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que é a distância até B ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos fazer x2 menos x1 ao quadrado, aqui, mais o outro cateto, y1 menos y2 ao quadrado. Pronto, e agora organizando para ficar mais bonitinho, porque aqui tanto faz fazer x2 menos x1 como fazer x1 menos x2 ao quadrado, que dá a mesma coisa. Então, a fórmula, né, que dá a distância entre dois pontos é essa aqui. Ou seja, você vai fazer a diferença entre a primeira coordenada e a segunda coordenada, elevar ao quadrado de cada uma delas, somar e tirar a raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, que a gente está discutindo, também, como eu estou querendo calcular a distância do ponto A até o ponto B, nós vamos utilizar essa fórmula de distância entre os pontos. Lembrando que isso aqui a gente chama de eixo dos cossenos e o de cima de eixo dos senos. Então vamos fazer isso, vamos calcular qual é a distância do ponto A até o ponto B. Vamos lá. Acho que para a gente não se perder, eu vou colocar aqui uma outra folha. Vamos lá, está aqui as coordenadas do ponto, então eu vou chamar essa distância de D, tá? D de distância. Então, o quadrado dessa distância vai ser igual a quem? Você vai fazer a diferença das coordenadas x, né, das abscissas, fazer então a primeira coordenada aqui do ponto B, que é o coordenada x, é cosseno, e a do ponto A é o cosseno de A. Então, é o cosseno de B menos cosseno de A. Então, eu vou fazer cosseno de B menos cosseno de A ao quadrado. Agora, mais a diferença entre as ordenadas, seno de B menos seno de A ao quadrado, elevado ao quadrado. Pronto, então, agora a gente já tem quem é a expressão que a gente vai trabalhar, que é o quadrado da distância do ponto A até o ponto B. E aqui a gente vai desenvolver, tá? Vamos usar os produtos notáveis, aqui é o quadrado da diferença, né? Esse aqui é um número menos outro ao quadrado, relembrando é o quadrado do primeiro, então vai ficar cosseno ao quadrado de B. Aí menos duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes o cosseno de B vezes o cosseno de A, agora mais o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de A. E a mesma coisa que a gente fez essa primeira parte levou ao quadrado, vamos fazer também para a segunda. Para a segunda, para ficar mais organizado, vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, agora mais, vai ter umas similaridades. Quando eu levar isso aqui tudo ao quadrado, vai dar o quadrado do primeiro, que é quem? Seno ao quadrado de B. Aí menos duas vezes o primeiro pelo segundo, seno de B vezes o seno de A, mais o quadrado do segundo. Vai ficar seno ao quadrado de A. Fala, professor, o negócio está tão grande aí, como é que a gente vai agora saber desse emaranhado de coisas? Observe, quando você está somando aqui, você vai somar o cosseno ao quadrado de B com o seno ao quadrado de B. O cosseno ao quadrado de A com o seno ao quadrado de A. E a gente sabe que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre igual a 1. Então, quando a gente somar isso aí tudo, nós vamos ter aqui D ao quadrado vai ser igual a cosseno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de B dá 1. Aí menos. Vou colocar esse 2 logo em evidência, porque ele aparece, esse menos 2 aparece como fator nessa parcela aqui, na segunda, e também aqui na quinta, né, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta parcela. Então, colocando menos 2 em evidência, você vai ter cosseno de B vezes cosseno de A mais seno B vezes o seno de A. E por fim, cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A também dá igual a 1. Pronto, então só para simplificar, para ficar mais bonitinho, então quando a gente chegou aqui, o quadrado de D da distância vai ser 1 mais 1 dá 2. Então dá 2 menos 2 vezes cosseno de B vezes cosseno de A mais o seno de B vezes o seno de A. Encontramos a distância entre os dois pontos, utilizando a fórmula de distância. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular a distância essa mesma distância, mas agora, ao invés de considerar
que o eixo dos cossenos é esse, né? A gente colocou aqui o sistema de coordenadas dessa maneira, a gente poderia ter pensado e colocar o sistema de coordenadas de tal forma que o eixo dos cossenos coincidisse com esse eixo que vai da origem, aqui o sistema de coordenadas, até o ponto A. Ou seja, vamos supor que a gente escolheu, ao invés de colocar o eixo, escolher o eixo dos cossenos como sendo o tradicional, a gente escolheu ele como sendo esse aqui, ó. Ou seja, o meu novo sistema eu estou escolhendo um novo sistema de coordenadas, eu estou escolhendo fazer as contas, mudar as coordenadas do ponto um pouco, de tal forma que esse novo eixo passe a ser o novo sistema de coordenadas. Se a gente fizer isso, nesse novo sistema, quais são as coordenadas desse ponto aqui? Ó? Aqui é como se fosse o seu eixo x. Como é o eixo x, toda a coordenada y em qualquer ponto aqui é sempre 0. Né? Está no eixo x, então a coordenada y. Vou ter que colocar em cor de laranja. Ó. Em cor de laranja, as coordenadas desse ponto A é quem? Esse ponto está aqui. Então a coordenada x é 1, né? Porque está no eixo x. E a coordenada y é 0. Então vai dar 1, 0. E quem vão ser as coordenadas do ponto B? Como antes, eu só preciso saber que as coordenadas de um ponto é sempre o cosseno daquele ângulo e o seno daquele ângulo. Quanto é que é esse ângulo que começa aqui, desse ponto, é o meu novo sistema, e vem até esse? A gente sabe que todo esse ângulo aqui é B. Esse pedacinho aqui é A. Então, quem vai ser esse aqui de dentro? Esse aqui de dentro, que eu vou até colocar em cor laranja aqui, vai ser exatamente o ângulo que representa, né, esse que sai do ponto A até o ponto B. Então, mais uma vez, como esse aqui pequenininho é A e todo é B, então esse aqui de dentro vai ser o maior, que é o B, menos o menor, que é o A. Então, esse aqui vai ser o ângulo B menos A. Portanto, as coordenadas desse ponto B, considerando agora esse aqui como sendo o eixo dos cossenos, vai ser sempre cosseno do ângulo, que ângulo? B menos A. E a coordenada Y, seno do ângulo, que ângulo? B menos A também. Então, nesse novo sistema de coordenadas, que a gente mudou aqui o eixo, colocou o eixo dos cossenos como sendo esse eixo aqui, cor de laranja, as coordenadas do ponto B é cosseno de B menos A e seno de B menos A. E a ação do ponto A é 1 e 0. Aí vamos calcular a distância do ponto B até o ponto A. Quando eu rotacionei aqui desse ângulo alvo para encontrar esse novo sistema de coordenadas, a distância não se modifica, né? A distância dos dois pontos ainda é a mesma. E agora vamos calcular a distância entre esses dois pontos nesse novo sistema de coordenadas. Então, para fazer isso, vou até escrever aqui quem são as coordenadas para a gente não se perder, como a gente fez antes. Então, quem seria o quadrado da distância? Vou fazer a subtração das coordenadas respeito às coordenadas x e respeito às coordenadas y, né, das abscissas ordenadas. Vou fazer, então, cosseno de b menos a, menos 1. Então, vamos subtrair. Então, a primeira vai ser cosseno de b menos a, aí, menos 1. Essa aqui é a primeira coordenada. Essas são as primeiras coordenadas, faz a diferença entre eles. E agora leva ao quadrado. Agora mais, mesmo que a gente faz para a coordenada y, vai ficar seno de b menos a, menos 0, que dá apenas seno de b menos a. A gente vai levar isso aqui tudo ao quadrado. Pronto, então a gente encontrou a relação para o quadrado da distância entre esses dois pontos nesse novo sistema de coordenadas. E é ele que a gente vai desenvolver. E depois esse d ao quadrado vai ser o mesmo d ao quadrado que a gente fez antes. Então ele não vai se modificar. Então vamos fazer essa continha. Vamos desenvolver aqui. Desenvolvendo, aqui é um produto notável, é o cosseno de b menos a, menos 1, tudo vai ao quadrado. Então ele faz o quadro do primeiro, vai ficar cosseno ao quadrado de b menos a, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 1 vezes cosseno de b menos a, dá 2 vezes o cosseno de b menos a. E por fim, o quadrado do segundo, como é menos 1, vai dar mais 1. E esse aqui dá apenas seno ao quadrado de b menos a, não tem nenhum produto notável para a gente desenvolver. Tem simplificações aqui. A primeira parcela é cosseno ao quadrado de b menos a. E a última é seno ao quadrado de b menos a. Ou seja, tem o cosseno de um ângulo, o quadrado do cosseno de um ângulo, mais o quadrado sendo esse ângulo. A gente sabe que pela identidade fundamental, esse aqui é igual a 1. 1 com mais esse 1 dá 2. Então vai dar 2 menos
2 vezes o cosseno de B menos A. Então, a gente concluiu que D ao quadrado, utilizando a expressão de coordenadas, dá esse valor. E a gente tinha acabado de fazer, ainda há pouco, que o D ao quadrado por esse outro, no sistema original de coordenadas, era essa expressão. Então, como eles dois têm que ser igual, nós vamos igualar os dois, tá? Então, eu vou colocar aqui mesmo, nesse. Então, D ao quadrado por um lado é isso, e por outro lado, D ao quadrado deu igual, deixa eu passar, dá 2 menos 2 vezes o cosseno de B menos A. Pronto, agora a gente pode trabalhar aqui um pouco algebricamente, né? Porque D ao quadrado é esse número, mas D ao quadrado também é igual a esse, então como você tem duas coisas que são iguais entre si, a gente pode igualar as duas equações. Então você vai ter que 2 menos 2 vezes, parênteses, cosseno de B vezes cosseno de A, mais seno de B vezes seno de A, que é a primeira aqui de cima, tem que ser igual a de baixo, que é 2 menos 2 vezes cosseno de B menos A. Tem algumas simplificações que a gente pode fazer. Eu tenho 2 no primeiro membro e tenho 2 no segundo membro. Então a gente pode fazer cancelar o 2 com 2. Aí vai sobrar menos 2 vezes esse número e menos 2 vezes o cosseno de B menos A. Então a gente também pode dividir tudo por menos 2, a gente vai poder cancelar esse menos 2 também. Então na realidade o que vai sobrar dessa expressão toda aqui é que vai, desse lado direito vai ficar apenas cosseno de B menos A. E no lado direito, a esquerda vai ficar cosseno B, cosseno A, mais seno B, seno A. Isso a gente encontrou a primeira expressão daquelas que eu falei no início da exposição, né, que é uma fórmula, no caso aqui, de subtração de ângulos. Né? Cosseno de B menos A é cosseno B, cosseno A, mais seno B, seno A. E a partir dessa, a gente pode aproveitar para encontrar as outras. A gente não vai fazer uma fórmula complicada para cada uma delas, não. Né? A gente só vai encontrar essa aqui de forma mais complicada e a partir dessas nós vamos encontrar outras. Por exemplo, eu quero fazer o cosseno de B mais A. Eu sei que o cosseno da diferença é dado por essa expressão aqui. Se eu quero fazer o cosseno da soma, eu vou reescrever de tal forma que eu possa utilizar essa que eu já tenho. Então eu vou escrever assim, ó, cosseno de B mais A como sendo o cosseno de B menos A. Isso não é verdade, né? Porque quando você for relacionando aqui menos dá mais, então vai ficar B mais A. Por que é bom fazer isso? Porque eu já sei uma regra para o cosseno da diferença de dois arcos, que é o que está acontecendo aqui. Então agora eu posso utilizar, então, aqui dentro a fórmula. Então, quem vai ser o cosseno de B mais A? Vou colocar mais para cima para não... Então, pela essa que a gente acabou de ver, vamos lá. É o cosseno do primeiro, cosseno de B, vezes o cosseno do segundo, da segunda parcela da diferença, que é quem? Olha, é B menos A, então aqui tem B menos A, então a segunda aqui é menos A, então vai ficar cosseno de B vezes cosseno de menos A. Agora, mais a fórmula, seno do primeiro aqui, que é o B, né? Seno de B, vezes o seno do segundo. Quem é a segunda termo? O que está aqui é o menos A, vai ficar seno de menos A. E tem algumas simplificações. A gente já viu nas exposições anteriores, vamos lembrar aqui, que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Ou seja, a gente viu nas exposições anteriores, lembrando que o cosseno de menos um ângulo é a mesma coisa que o cosseno desse ângulo. E o seno de menos um ângulo, no caso lá é A, é a mesma coisa que menos o seno desse ângulo. É o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. A gente vai aproveitar e substituir aqui simplificando. Então, onde tem cosseno de menos A, a gente pode escrever cosseno de A. Então, vai ficar cosseno de B vezes cosseno de A. Esse menos, seno de menos A, a gente usa que é menos seno de A. Então, vou colocar o menos para fora, ficar menos, mas aqui vai dar menos. Então, restou seno de B vezes seno
de A. Portanto, o que a gente acabou de demonstrar foi que o cosseno da soma de B mais A, cosseno da soma entre B e A, B mais A, é bem parecido com a fórmula da diferença. Ó. Cosseno B, cosseno A, menos seno B, seno A. O que muda do cosseno da soma para a diferença é que aqui no cosseno da diferença, onde é o menos aqui, na fórmula fica mais, e quando é no caso da soma, onde é o mais, aqui fica menos. Mas esses quatro termos que aparecem, no caso, esses dois fatores na primeira parcela, não se modificam. Os outros dois fatores na segunda parcela também não se modificam. Modifica apenas esse mais para esse menos. E para encontrar o seno, vamos fazer primeiro uma aplicaçãozinha disso para a gente ver como é que a gente encontra o seno da soma e da diferença. Por exemplo, como eu posso calcular o cosseno de... A gente viu no começo do curso, né, que quando você tinha dois ângulos cuja soma dava 90 graus, o seno de um era o cosseno do outro. A gente vai ver aqui somente para ângulos agudos, a gente vai ver que isso aqui vale sempre. Quanto é que vale cosseno de A menos π sobre 2? Pelo que a gente acabou de demonstrar. Pelo que a gente acabou de demonstrar, o cosseno da diferença é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, agora mais o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Então, nesse caso aqui, o primeira parcela aqui, o primeiro termo é o A, o segundo é π sobre 2, então a gente vai usar essa fórmula aqui, vai ser o cosseno do primeiro, cosseno de A, vezes o cosseno do segundo, cosseno de π sobre 2, onde é menos, no cosseno a gente muda para mais, eu vou fazer seno desse vezes seno desse, seno de A, seno do primeiro vezes seno do segundo, seno de π sobre 2. E aqui a gente pode fazer também simplificações. O cosseno de π sobre 2, né, o cosseno de 90 graus, a gente viu que isso aqui dá zero, né? O cosseno desse ângulo é zero. Então, aqui como aqui dá zero, então 0 vezes cosseno de A dá zero. Mais o seno de π sobre 2 é 1, vai ficar 1 vezes seno de A dá o seno de A. Então, conclusão, o que a gente demonstrou foi que o cosseno do ângulo A menos 90 graus ou menos π sobre 2 é a mesma coisa que o seno desse ângulo. E a gente pode aproveitar ainda para encontrar quem é o seno de A mais π sobre 2, que a gente vai precisar daqui a pouco. Ó, como a gente sabe que o cosseno de A menos π sobre 2 é igual ao seno do ângulo A, eu posso reescrever esse cosseno de um ângulo A qualquer como sendo o cosseno do ângulo A mais π sobre 2, ou seja, eu somei ao ângulo π sobre 2, agora eu vou retirar para modificar o resultado, né? Porque se eu faço ao ângulo A, eu somei π sobre 2 para subtrair, então π sobre 2 menos 2 é zero, eu não modifiquei nada. Mas pelo que a gente acabou de demonstrar, o cosseno de um ângulo qualquer menos π sobre 2 é o seno desse ângulo, ou seja, o cosseno de um ângulo qualquer que está aqui dentro, que é A mais π sobre 2, menos π sobre 2 é igual ao seno desse ângulo. Daí, então, o cosseno de A mais π sobre 2 menos π sobre 2 vai ser igual ao seno desse ângulo do qual eu subtraio π sobre 2. Ó. Nesse primeiro aqui, eu estou subtraindo de A π sobre 2, então o cosseno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo. Nessa segunda, do ângulo A mais π sobre 2, eu estou subtraindo π sobre 2. Então, o cosseno desse ângulo vai ser igual ao seno desse que está aqui dentro. Vai ser igual ao seno de A mais π sobre 2. Então, assim como o cosseno de A menos π sobre 2 é igual ao seno de A, o seno de A, agora somando π sobre 2, é igual ao cosseno de A. A gente vai precisar dessas duas expressões, porque agora, como a gente já sabe que do cosseno a gente pode descobrir para o seno, e foi uma coisa que eu falei quando a gente fez o gráfico, né? Quando a gente fez o gráfico da função seno, eu disse, olha, a função cosseno tem o mesmo formato de gráfico, que é chamado senoide. E o cosseno é obtido a partir do seno, subtraindo um ângulo π sobre 2, conforme a gente demonstrou aqui agora. Então agora vamos calcular quem é o seno da soma de dois ângulos. Usando essa relação aqui. Ó. Usando essa relação aí, o cosseno de um ângulo qualquer, vou colocar aqui, ó,
menos π sobre 2 é igual ao seno desse ângulo. Então, o cosseno de A mais B menos π sobre 2, o cosseno de um ângulo qualquer, quando eu tiro π sobre 2 é igual ao seno desse ângulo. Então, o cosseno de A mais B menos π sobre 2 vai ser igual ao seno de quem? Eu tirei π sobre 2 de quem? De A mais B. Né? Então, como eu tirei aqui π sobre 2 de A, deu seno de A. Como eu tirei de A mais B, π sobre 2, vai ser igual ao seno de A mais B. Ou seja, para encontrar o seno da soma, eu não preciso fazer todas aquelas coisas de distância e tudo mais. Eu posso já utilizar o que a gente fez para o cosseno, que é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos encontrar quem é o seno da soma a partir da relação que a gente fez para o cosseno, da forma que a gente fez para o cosseno. Então, vamos lá, então. Vou reescrever para ficar mais fácil a gente fazer. Então, o seno do ângulo A mais B vai ser igual ao cosseno de A mais B menos π sobre 2. Só que eu vou escrever assim para ficar mais fácil. Eu vou agrupar o B com π sobre 2, fazer assim. Para a gente visualizar isso como sendo o cosseno da soma de dois ângulos, porque quando é para dois ângulos a gente sabe fazer, né? Pela que a gente acabou de demonstrar. Então, pelo que a gente acabou de demonstrar, qual é o cosseno da soma de dois ângulos? Vou colocar aqui o cosseno da soma de dois ângulos. É você fazer o produto do cosseno dos dois arcos, faz o produto do seno dos dois arcos, subtrai. Vai o cosseno primeiro menos o seno segundo. Então, que é o que a gente vai fazer agora. Como aqui eu tenho o cosseno de A, que é o primeiro, mais isso aqui tudo que é o segundo, então vai ficar o cosseno do primeiro, cosseno de A, vezes cosseno do segundo, que é tudo isso aqui. Como aqui eu estou fazendo o cosseno, né? Como aqui é mais, o cosseno fica menos. Aí eu vou fazer o seno do primeiro, vai ficar seno de A, vezes seno do segundo. Seno de B menos π sobre 2. Parece que não vai caber na folha. Vou mais pegar um pouquinho, tá? Só para ficar... Não, mas acho que agora tá bom já. Então dá cosseno de A. Cosseno de B menos π sobre 2, a gente acabou de ver que isso aqui dá o seno de B, né? Foi o que a gente acabou de demonstrar. Seno de B. Aí menos seno de A vezes seno de B menos π sobre 2. E agora? Para poder utilizar o que a gente acabou de demonstrar, eu vou passar que aqui o que a gente demonstrou era π sobre 2 mais um ângulo, né? Então, como aqui tem menos π sobre 2, eu preciso de mais, eu vou passar esse menos aqui para dentro, porque a gente viu que a função seno tem essa característica. Então, a gente pode reescrever agora da seguinte maneira. Então, seno de A mais B vai ser igual a cosseno A vezes seno B. Vou colocar esse menos aqui para dentro. Vai ficar mais seno A vezes o seno. Então, quando eu multiplicar, que vai ficar menos por mais dá menos, vai ficar menos B. E quer ficar mais. Então, vai ficar seno de menos B mais π sobre 2. Pronto. A gente acabou de demonstrar que quando ocorre que é seno de um ângulo mais π sobre 2 é igual ao cosseno daquele ângulo. Então, a gente dá cosseno A, vou repetir isso aqui, cosseno A, seno B mais seno A. E seno de um ângulo mais π sobre 2 é cosseno desse ângulo. Então, vai ficar cosseno de menos B. Só que o cosseno de menos B é a mesma coisa que o cosseno de B. Então, fazendo essa substituição, vai ficar seno de A mais B igual a cosseno de A vezes seno de B mais seno de A vezes cosseno de B é a mesma coisa que cosseno de B. Pronto, com isso a gente acabou de demonstrar a expressão por seno da soma. Só que usualmente você vai ver nos livros, começando primeiro por essa parcela.
Então a gente vai escrever seno A cosseno B mais seno B. Porque a gente pode fazer isso, que a adição de números reais é comutativa. Portanto, a gente encontrou quem é o seno da soma de dois arcos a partir do seno e o cosseno desses dois arcos. Então a gente já fez para o cosseno a soma e a subtração, para o seno também, falta apenas fazer para o seno a subtração, que a gente já vai aproveitar aqui mesmo e fazer. Então, quem é o seno de A menos B? Como antes, a gente vai escrever isso como sendo o seno de A menos... Eu quero usar mais, assim, menos B. Eu quero usar o que a gente acabou de fazer, né? Quem sabe quando é a soma vale essa expressão. Então aqui eu escrevi A menos B como sendo A mais menos B. Então aplicando o que a gente acabou de demonstrar, é seno primeiro cosseno segundo, seno A, o cosseno do segundo é menos B, fica cosseno de menos B, agora mais, da forma, seno do segundo, seno de menos B, vezes cosseno do primeiro, que é A, cosseno de A. E tem, mais uma vez, simplificações, porque o cosseno de menos B é a mesma coisa que o cosseno de B. Então, isso vai dar igual a seno A cosseno B. Seno de menos B é menos seno de B, é menos seno B cosseno A. Então, portanto, a gente chegou na relação que o seno da diferença entre os arcos A e B, A menos B, no caso, é seno A cosseno B menos seno B cosseno A, que é bem parecido para a soma. A soma é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E a diferença é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Tem também para o tangente, tem várias situações onde você pode fazer essas brincadeiras. O vídeo já está um pouco longo, vai só mais um exemplo para a gente acabar, de não ficar sem ter feito nada. Por exemplo, a gente sabe quanto é o seno de 45 e sabemos quanto é o seno de 60. Então agora a gente pode encontrar da adição deles, da diferença entre eles, ou seja, eu posso encontrar quanto é que é o seno de 15 graus. Por quê? Porque o seno de 15 graus pode ser escrito como sendo 60 menos 45, ou 30, ou 45 menos 30, né? 45 menos 30 dá 15. Então pronto, para a gente encontrar o seno de 15 graus, a gente pode fazer isso porque a gente sabe quanto é o seno de 45 e sabe quem é o seno de 30 graus. E o cosseno também, tem que saber dos dois. Então, pelo que a gente acabou de ver, então o seno de 45 menos 30 é seno do primeiro, é seno do primeiro cosseno do segundo, seno de 45, seno do primeiro cosseno do segundo, cosseno do segundo, menos, a gente fez você usou o seno do primeiro, depois você fez o seno do segundo. O que aparece no o seno de um, no outro, aparece o seno do outro ângulo, aqui envolvido na situação. Como eu já usei o seno 45, se eu usei o seno primeiro, no outro eu vou fazer o seno do segundo número, que é 30, vezes o cosseno do que eu não usei aqui, eu usei o 30, então que eu vou usar aqui o 45. Por substituição, então seno de 15 graus vai ser igual ao seno 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30 graus, esqueci de colocar o grau, só nisso. O seno de 30 graus é 1/2, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Pronto, então com isso a gente encontrou quem é o seno de 15 graus. Pode até simplificar aqui, né? Coloco raiz de 2 em evidência. Aí raiz de 3 menos 1, quando eu colocar raiz de 2 em evidência aqui em cima. Tudo isso dividido por 4. Então com isso nós encontramos quem é o seno de 15 graus a partir do nosso conhecimento do seno de 45 graus e 30 graus. Tá? Aqui em cima que está bagunçado é 45 graus. Pronto, então tem várias situações que podem fazer essas aplicações. Fica como exercício vocês encontrarem expressão para tangente, cotangente, secante. Dá para brincar, dá para fazer um bocado de coisa. Então, obrigado por ter assistido essa exposição e até o próximo vídeo.